Meus amigos, em aulas anteriores nós tivemos a oportunidade de trabalhar com você conceitos importantes da área de estatística. Nas aulas de estatística de número 1 e 2, que foram vistas nos capítulos 22 e 23, nós tivemos a oportunidade de ensinar a você os conceitos e a prática de moda, média e mediana, bem como estudamos no capítulo 23 as medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, elas passam pela média aritmética, pelos desvios, pelo desvio médio, pela variância e pelo desvio padrão. Estas informações, elas foram ratificadas com muitos exemplos que nós tivemos a oportunidade de fazer, e hoje, especificamente nas aulas que nós iremos ter, vamos trabalhar a resolução de exercícios de sua apostila de número 6, capítulo 24, mais especificamente a página de número 40. Para que a gente possa fazer isso, eu alerto que nós temos uma quantidade elevada de cálculos, porque você trabalha com muitos produtos, potências, médias, etc. Até raiz quadrada vai entrar no nosso entendimento, tá bom? Para começo de conversa, lá na página número 40, o autor traz a seguinte situação para nós. A prefeitura de uma cidade encomendou uma pesquisa que avaliasse o grau de satisfação dos moradores da cidade. Cada um dos 80 entrevistados, isso aqui é uma importante informação, que é o universo que você está trabalhando, 80, atribuiu uma nota de 0 a 100 para a administração do prefeito. Os resultados apresentados na tabela seguinte. Aí ele tem aqui a nota e a quantas pessoas que deram essa nota. Qual o valor da nota média dada ao prefeito nessa pesquisa e o desvio padrão? Bom, a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é que para eu fazer um cálculo de média onde as frequências absolutas estão lançadas através de intervalos, como é o caso daqui, por exemplo, você teve 4 notas entre 0 e 20, você teve 13 notas entre 20 e 40, 32 notas entre 40 e 60, 25 notas entre 60 e 80 e 6 notas entre 80 e 100. Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui eu vou fazer nos mesmos moldes de uma média aritmética ponderada. Porém, eu não posso trabalhar nem com 0 nem com 20. Você vai trabalhar com quem, Vanks? Você vai trabalhar com a média. Qual é a média entre 0 e 20? 10. Qual é a média entre 20 e 40? 30. A média entre 40 e 60? 50. Entre 60 e 80? 70. Entre 80 e 100? 90. Esse é o primeiro passo. Como eu não posso fazer uma média aritmética ponderada com 2 valores para cada nota, eu faço a média desse intervalo e trabalho com as frequências que são apresentadas no exercício. Então, primeira coisa, para eu fazer a média, acompanhe meu raciocínio, eu vou fazer nos mesmos moldes das médias ponderadas, fazendo este valor que está aqui, vezes as frequências apresentadas. Essa frequência absoluta nada mais é do que o indicador de quantas pessoas estão nesse rol, nesse grupo. Então, vamos lá. Primeiro grupo aqui, nota 10. 10 vezes 4, mais 30 vezes 13, mais 50 vezes 32, mais 70 vezes 25, mais 90 vezes 6. Vanks, você vai dividir isso aqui por quanto? Eu vou dividir isso aqui pelo número de moradores da cidade que foram ouvidos. No caso aqui, amigo, são 80, tá? Eu vou dividir por 80. Vamos pegar aqui para fazer rápido aqui para você. Deixa eu efetuar esses cálculos para você. O primeiro, 10 vezes 4, não há necessidade. Dá 40. 30 vezes 13 vai dar 390. 50 vezes 32, 160, vai dar 1.600. 70 vezes 25 vai dar quanto? 70, 25 vezes vai me dar 1.750. 90 vezes 6, 9 vezes 6 dá 54, isso aqui vai dar 540. Aqui estão os 5 valores apresentados para nós, e eu vou dividir isso aqui por 80 para eu obter a média. Então vamos ver aqui quanto foi a nota da média de satisfação dos entrevistados. 40 somado com 390, somado com 1.600, somado com 1.750, só um instante, 40, 390, 1.600, 1.750, 540. Bom, esse resultado nós vamos dividir por 80.
Quando eu dividir isso aqui por 80, eu vou encontrar 54. 54. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é a média, a nota média do nosso prefeito aqui, tá bom? Nosso prefeito deste exercício, obviamente, obteve nota 54. A segunda pergunta que ele fez foi desvio padrão. Aqui eu preciso que você lembre o que nós estudamos. Nós estudamos o seguinte: nós calculamos a média e depois fazemos a diferença entre aqueles que nós possuímos e encontramos o desvio médio. Desvio padrão, eu só posso calcular o desvio padrão quando eu acho a variância, porque desvio padrão, vamos lembrar, é a raiz quadrada da variância. E como é que eu vou fazer isso, Vans? A variância, nós trabalhamos com a diferença entre o desvio que você possui e a média. Ah, quer dizer então que eu vou fazer uma conta de subtração. Não só isso, você ainda também tem que lembrar que o desvio padrão, em relação à variância, a gente vai trabalhar com potências. Seja mais claro, serei. Vamos relembrar aqui, quando eu montar o exercício, você vai lembrar. Como é que eu vou fazer a variância? Bom, você vai pegar os valores que você possui e diminuir da média. Esse valor você vai elevar ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Veja só, preste atenção. Eu vou fazer um de cada vez. 10 menos a média, que é 54, elevo ao quadrado. Quantos eu tenho aqui? 4. Multiplico com 4. Mais 30 menos 54, elevo ao quadrado. E vezes quem? Vezes o grupo que eu tenho aqui. São quantos? 13. Lembra que eu falei para você que são muitas contas? Pois é. Aqui são 50 menos 54, eleva ao quadrado, vezes a frequência. Quantas pessoas não existem nesse grupo? 32. Mais 70 menos 54, eleva ao quadrado, vezes quanto? 70 menos 54 ao quadrado, eu vou multiplicar com 25. Mais 90 menos 54, eleva ao quadrado e multiplico por 6. Tudo isso aqui, amigos, eu tenho que dividir por quanto? Isso aqui tudo eu tenho que dividir pela quantidade de pessoas que foram ouvidas. No caso aqui são quantas? São 80. Então, a minha variância vai dar um número grande. Vamos ver. Bom, aqui eu vou ficar com 10 menos 54, vai dar 44. Eu vou fazendo os cálculos aqui, vou lançando já com a multiplicação em função do nosso espaço reduzido. Eu vou pegar 44, multiplicar por 44, e esse resultado eu vou multiplicar por 4. Isso aqui vai me dar 7.744, o primeiro grupo. Mais 30 menos 54 vai dar 24 negativo. Então, você vai fazer 24 multiplicado por ele mesmo. Isso aqui vai te dar 576. E o resultado você vai multiplicar por 13, porque são 13 o total de frequências que nós temos ali. Isso aqui vai me dar 7.488. 7.488. Mais 50 menos 54 vai dar menos 4. Isso aqui vai dar 16 ao quadrado, né? Então, quando eu pegar o 16 e multiplicar pelo 32, eu vou obter 512. Mais 70 menos 54 dá 16. 70 menos 54 dá 16. Quando eu multiplicar 16 por ele mesmo, vai dar 256. E o produto ali está com 25. Então, você multiplica com 25, você vai encontrar 6.400. Mais 90 menos 54 dá 36. Eu vou pegar o 36, multiplicar por ele mesmo, vou encontrar 1.296. E esse resultado eu vou multiplicar por 6. Vai me dar 7.776. Tudo isso somado, eu vou dividir por 80. Vejamos quanto é que vai dar isso. Vou fazer todo esse cálculo agora para você. 7.744 somado com 7.488, somado com 512, somado com 6.400, somado com 7.776. Esse resultado total eu vou dividir por 80. Eu vou dividir isso aqui por 80. Eu vou encontrar 374. 374. Vanks, essa é a resposta? Não, amigos. Isso aqui é a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja,
raiz quadrada de 374. Isso aqui vai te dar aproximadamente 19,3, 19,34. Tá? Então, essa seria a nossa resposta, aproximadamente 19,34. Então, a questão de número 1, ela pede qual a média, tá, da nota dada ao prefeito. A média foi quanto? 54. Segunda pergunta, qual o desvio padrão? Para eu achar o desvio padrão, eu tenho que calcular a variância. Como é que eu faço a variância? Pego os valores do rol de distribuição lá dos que nós temos, os termos apresentados, diminuo da média, elevo ao quadrado. E dependendo da quantidade que tem, eu tenho que fazer a multiplicação. Observe que existem muitos cálculos para a resolução do exercício como este. Fique atento. Ok? Vamos para a questão de número 2. A quantidade de erros de digitação por página de uma pesquisa escolar com 40 páginas é dada na tabela seguinte. Então, aqui nós temos os erros e a quantidade de páginas. Por exemplo, olha, vamos entender isso aqui. Eu tenho 28 páginas que não tem erro. Eu tenho 8 páginas com um erro e tenho 4 páginas com 2 erros. Aí ele pede duas coisas para nós. Os primeiros conceitos de estatística, média, moda e mediana, que nós tivemos oportunidade de estudar em aulas anteriores. Vamos lá, vamos fazer a média? A média é fácil, né? Vai ser uma média ponderada, porque você tem mais de um. Então, você vai fazer assim, ó. A média aqui que eu vou fazer, 0 vezes 28, somado com 1 vezes 8, somado com 2 vezes 4. Vanx, você vai dividir por quanto? Você vai dividir pelo número de páginas. Qual o total de páginas você tem? 40. Isso aqui vai cancelar, porque é um zero, né? 8 mais 8. Isso aqui vai ficar assim, ó. 8 mais 8 dividido por 40. Isso aqui vai dar 16 dividido por 40. Quando eu divido 16 por 4, dá 4. Por 40 vai dar quanto a média? 0,4. Pronto. Essa é a média de erros por página, 0,4, tá bom? Bom, segunda informação que eu vou buscar. 0,4 é a média, então isso aqui cada página tem em média 0,4 erro. Vou buscar a mediana e a moda. O que é moda? Moda, caros amigos, é o valor que mais se repete. Eu tenho nesta situação o zero 28 vezes. Então ele é a moda. Ele é o que mais ocorre. Ele ocorre 28 vezes. E o que é a mediana? Bom, para eu obter a mediana, eu preciso organizar essa sequência. Quando a sequência de números da distribuição é par, eu preciso pegar os dois do meio, somá-los e dividir por 2. Quando é ímpar, eu pego do centro, não tem problema. Então, neste caso, como é que eu vou fazer a tal da mediana? Eu tenho 40 termos, então eu vou pegar o 20º, somar com o 21º e dividir isso aqui por 2. Se eu colocar aqui na sequência, como é que você vai ficar para montar isso? Quem é o 20º e o 21º? Observe que os 28 primeiros termos são iguais a 0. Depois vem 8 termos 1 e 4 termos 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? 0 mais 0 dividido por 2. Obviamente, 0 mais 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, a letra A terminou. Média, 0,4. Moda, 0. Mediana, 0. E a letra B, ele pede variância e desvio padrão. Bom, como é que a gente faz a variância e o desvio padrão? Para eu fazer a variância e o desvio padrão, eu vou me lembrar de quê? De fazer a diferença entre os elementos que eu possuo e a média que eu obtive. Então, vamos pensar? A minha variância aqui vai ser, o primeiro termo que você vai usar, qual é? Presta atenção, o 0. 0 menos quem? Menos a média. A média é quanto? 0,4, você eleva ao quadrado, vezes, quantas vezes o 0 surge? 28. Mais, segundo termo. O segundo termo é o 1. 1 menos quanto? Você vai fazer o 1 menos a média, que é 0,4, eleva ao quadrado. Quantas vezes ele surge? Vanx, o número 1 surge 8 vezes, então faça vezes 8. Mais, quem é o último? É o 2. 2 menos 0,4, eleve ao quadrado. Quantas vezes ele surge, Vanx? Ele surge 4 vezes, então multiplique por 4. Divida por... Agora você vai dividir por quanto? Divida pelo número de páginas, amigos. Quantas páginas você tem? 40. Então a minha variância vai ser... vai ficar 0,4, ó, menos 0,4 ao quadrado, vezes 28, mais 0,6 ao quadrado, vezes 8, mais
1,6 ao quadrado vezes 4, tudo isso dividido por 40. Muito cuidado, porque tem muita conta para você fazer. Então, é essa aqui. Ó. Eu vou fazer aqui os cálculos. À medida que eu for fazendo, eu vou lançar para você. Eu vou fazer 0,4 vezes 0,4, porque é elevado ao quadrado. Isso aqui vai me dar 0,16. Esse resultado eu vou multiplicar por 28. Eu vou encontrar 4,48. Mais 0,6 vezes 0,6. O que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 0,36. 0,36 vezes quanto? Vezes 8. Vai dar 2,88. Mais 1,6 ao quadrado. Quando você fizer 16 vezes 16, você encontra 256. Quando você fizer 1,6 vezes 1,6, você vai encontrar 2,56. O valor está sendo multiplicado por 4 lá. Isso aqui vai dar 10,24. Tudo isso dividido por 40. Eu vou somar todo mundo, dividir por 40 e dizer para você quanto que dá. 0,48 somado com 2,88 somado com 10,24. Eu vou encontrar 17,6. Quando eu dividir 17,6 por 40, eu vou encontrar 0,44. 0,44 é a minha variância. Está faltando o quê? Está faltando o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Percebe que se você errar a variância, você erra o desvio padrão, porque o desvio padrão não é a raiz quadrada dela. Então, faça a variância correta, senão você erra o desvio padrão também. Você vai fazer a raiz quadrada de 0,44. Bom, vamos fazer aqui a raiz quadrada de 0,44. Quando nós fizermos, eu vou encontrar aqui aproximadamente 0,66. Esta seria, portanto, a resolução da questão número 2. Você deve estar percebendo que os exercícios que envolvem medidas de dispersão e estatística, eles não são difíceis de fazer, porém, eles são trabalhosos. Nós temos muitos cálculos a serem efetuados. Eu só lamento informar que num processo seletivo como uma prova para uma instituição de ensino superior de caráter privado ou uma instituição pública através do Exame Nacional do Ensino Médio, você vai ter que fazer essas contas na ponta do lápis. Vamos lá na questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte. Os salários dos 20 funcionários que trabalham em um hotel estão apresentados na tabela a seguir. Você tem 10 funcionários que ganham R$350, 6 funcionários que ganham R$480 e 4 funcionários que ganham R$600. Calcule a média e o desvio padrão dos salários. Bom, para eu calcular a média, eu vou fazer a média ponderada. Desvio padrão, lembre-se, eu tenho que calcular primeiro a variância. Então, vamos fazer com calma. O espaço é reduzido, eu vou começar aqui por baixo, fazendo a média. A média aqui vai ser ponderada porque eu tenho uma frequência para cada valor de salário. Então, vamos lá. Vamos ficar com quem aqui na média? Vamos pegar o primeiro salário. 350 vezes 10 funcionários, mais 480 vezes 6 funcionários. 600 vezes 4 funcionários. Vanks, como é que eu vou fazer aqui a divisão? Você divide pela quantidade de funcionários. São quantos? 20. Vejamos quanto é que vai dar isso aqui. 350 vezes 10 vai dar 3.500. 3.500 mais 480 multiplicado por 6, eu vou encontrar 2.880. 600 vezes 4, eu vou encontrar 2.400. Isso tudo eu vou dividir por 20. Então, a minha média vai ser quanto? Façamos aqui 3.500, somado com 2.880, somado com 2.400. O resultado que eu encontrei foi 8.780, eu vou dividi-lo por 20. E aqui eu vou encontrar R$439 de média. Então, o salário médio aqui desses empregados do hotel, 439. Fiz a letra A, uma parte dela. Por que uma parte dela? Porque ele pediu média e desvio padrão. Eu só consigo fazer, eu vou colocar aqui, ó, continuação, letra A. Eu só consigo fazer desvio padrão depois que eu calculo quem? A variância. Então, primeiro passo, calcular a variância. Vanks, como é que é a variância? A variância você vai pegar os elementos que você possui. Quais são eles? Os que estão aqui, 350, 480 e 600, diminuir da média, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência.
Então, o primeiro passo vai ser quem? 350 menos 439 eleva ao quadrado vezes 10. Eu vou colocar um pouquinho abaixo, por causa do espaço aqui, que senão não vai dar, eu vou fazer outra linha. Vai ficar assim, ó, 350 menos 439 elevado ao quadrado vezes 10, mais 480 menos 439 elevado ao quadrado vezes 6, mais. Quem vem agora? O 600. 600 menos 439 vezes 4. Tudo isso aqui, lembrando que isso aqui é elevado ao quadrado, vou dividir por quanto? Quantos funcionários você tem aí? Bom, Vanks, nós temos 20. Isso, 20 funcionários. Então vamos ver quanto é que vai dar isso. Eu vou fazer como eu fiz anteriormente. Vou fazendo os cálculos, vou fazendo a potência e multiplicando pela frequência. Eu tenho 439, 350, a diferença entre eles vai me dar 89. Quando eu fizer 89 vezes 89, eu vou encontrar 7.921 vezes 10, 79.210. Eu falei para vocês, os números das medidas de dispersão são grandes. Aqui eu tenho 480, diminuindo de 439, eu vou encontrar 41. Quando eu multiplicar 41 por 41, eu vou encontrar 1.681. E aqui, neste exercício, eu vou ter que multiplicar por 6. Vai ficar 10.086. E por último, nós temos a diferença entre 600 e 439. Eu vou encontrar aqui 161. Vou multiplicar pelo próprio 161, que vai dar 25.921. E esse resultado eu vou multiplicar por 4. Isso aqui vai me dar 103.684. 103.684. A variância, caros amigos, é a soma de todos esses termos e a divisão deles por 20. Vamos fazer a conta. 79.210, 10.086, 103.684. Esse resultado obtido, divida por 20. Quando você dividir isso aqui por 20, você vai encontrar 9.649. Essa aqui é a variância. Bom, variância, mas não terminei, ele não perguntou variância, ele perguntou desvio padrão. Exatamente, desvio padrão. Você lembra como é que é, né? É a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 9.649. Errou a variância, errou o desvio padrão. Quando eu fizer a raiz quadrada de 9.649, vamos ver quanto que vai dar? Isso aqui vai me dar aproximadamente 98,3, 98,2, aproximadamente isso, tá? 98,3 aproximadamente. Pronto. Aqui tudo isso foi só para fazer a letra A. O autor nos trouxe outras perguntas na questão de número 3, não somente essas. A letra B ele fala assim: suponha, essa letra B é tranquila, eu vou fazer ela aqui do lado, porque a letra C também precisa de um cálculo. Ó, eu vou separar aqui para você. Ele diz assim: suponha que sejam contratados 5 funcionários, cada um com salário de 450. O desvio padrão dos 25 salários, por que 25, não eram 20? Sim, mas você não contratou 5? Será igual, menor ou maior do que o encontrado? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte: qual é a média? Você tem uma média de 439. Você está contratando 5 novos funcionários, ganhando 450. O que é que você tem aqui para observar? Raciocínio, seja esperto. Se eu estou contratando funcionários com um valor que é próximo da média que eu estou pagando, o que é que vai acontecer com o desvio padrão? O desvio padrão irá diminuir, porque quando você aproxima da média, você reduz o desvio. Então, qual é a conclusão aqui? O desvio padrão irá diminuir. A pergunta era essa. Aí, na letra C, ele fala assim: faça o cálculo e comprova a sua resposta. Ele é muito bonzinho, né? A gente olha para o exercício, a gente mostra para ele porque os contratados novos iam facilitar a nossa vida, mas ele não satisfeito, ele pede para a gente calcular. Bom, para que a gente possa calcular isso aqui, eu vou ter que fazer aqui do lado, em função do nosso espaço estar reduzido. Como é que ficaria o cálculo? Bom,
Para eu fazer o cálculo aqui da média e mostrar que não houve um desvio padrão diferente, eu vou ter que fazer tudo de novo. Como? Eu vou ter que calcular a média, eu vou ter que calcular a variância e vou ter que calcular o desvio padrão. Tudo isso, Vans? Tudo isso. Não há jeito de fazer diferente. Então, o que você teria que fazer? Ó? Na letra C, você ia manter tudo que você já tem. Como assim? Você tem lá 10 vezes 350, somado com 6 vezes 480, somado com 4 vezes 600. Quem é que entrou agora? Vanks, agora entraram 5 funcionários ganhando 450. Pronto. Tudo isso aqui, você dividia antes por 20. Você vai dividir por quanto agora? Por 25. Vamos fazer esse cálculo para ver quanto é que vai dar. 10 vezes 350 vai dar 3.500. 6 vezes 480 vai dar 2.880. 4 vezes 600 dá 2.400. E 450 multiplicado por 5, amigos, vai te dar 2.250. Eu vou pegar esse cálculo todo e agora vou somá-lo, já está somado, e vou dividir por 25. Quando eu dividir isso aqui por 25, eu vou encontrar 441,20. Ó, a nova média é 441,20. Bom, essa é a nova média. O que é que a gente vai fazer aqui? Quanto que era a média que nós tínhamos? Bom, a nossa média era 439. Agora, eu já estou com 441,20. O que você vai fazer? Para poder mostrar que o desvio padrão diminuiu, eu preciso calcular agora o quê? Calcular a variância. Como é que ficaria o cálculo da variância? Vamos lembrar de novo. Você vai pegar os elementos, que são os salários, diminuir dessa nova média, 441,20, dividir por 25. Depois, fazer a raiz quadrada. Nossa, Vanks, é muito trabalhoso. Relaxa. Aqui, olha como é que vai ficar. 350 menos 441,20 elevado ao quadrado vezes 10. Mais, vou colocar um abaixo do outro. 480 menos 441,20 elevado ao quadrado vezes 6. Mais 600 menos 441,20 elevado ao quadrado vezes 4. Mais, qual é o último que a gente tem? 450 menos 441,20 elevado ao quadrado vezes 5. Estas são as informações que a gente possui. Bom, quando nós fizermos estes cálculos, quanto é que nós vamos obter aqui? Eu vou ter que fazer o cálculo, eu vou lançar aqui do lado, em função do nosso espaço está muito pequeno, vou fazer esse cálculo para que a gente possa verificar quanto é que ele vai dar. Por quê? Porque quando a gente trabalha com valores tão grandes, é muito interessante que a gente vá fazendo as anotações de maneira separada. O meu espaço aqui está sendo reduzido, mas isso não vai impedir que a gente faça o cálculo conforme a gente já fez em questões anteriores. Vamos ver aqui como é que vai ficar essa situação aqui de tantos lançamentos. Quando nós fizermos esses cálculos aqui, amigos, de todas essas diferenças, eu já tinha efetuado esse cálculo para você, você vai encontrar aqui 7.738,56. 7.738,56. Esse vai ser o valor que você vai encontrar na variância. Como é que você encontrou esse valor, Vanks? Eu fiz assim, ó. Eu fiz 350 menos 441, vi a diferença, elevei ao quadrado vezes 10, como nas questões anteriores, como nessa mesma questão que eu fiz aqui, tá vendo? Ó? Só que para nós o desvio padrão vai ser a raiz quadrada dele, ó, 7.738,56. Isso aqui tudo é para provar que esse valor vai dar menor do que 98,3. Quando você fizer a raiz quadrada desse número, eu vou ver aqui quanto é que vai dar. Quando você fizer a raiz quadrada de 7.738, você vai encontrar 88 aproximadamente. Quanto foi o desvio padrão quando você tinha apenas 20 funcionários? Foi 98,3. Quanto foi agora? 88. Está comprovado que diminuiu o desvio padrão, não está? Está. Então, o que eu queria alertá-los? Que as questões de estatística, elas vão exigir de nós uma gama de cálculos grandes.
Você vai ter que ficar atento com relação a isso, porque são muitos cálculos que os autores irão apresentar para nós. Sempre vai ser desta forma, se acostume com isso, porque é normal acontecer esse tipo de cobrança. Vamos lá na questão de número 4. Questão número 4, ele diz assim: os valores seguintes são os resultados obtidos por 12 alunos em um experimento cujo objetivo era determinar em centímetros a distância entre dois pontos. O professor considerou aceitável os resultados pertencentes aos intervalos da média menos o desvio até a média mais o desvio. Esse símbolo aqui seria média e desvio, né? Ele está dizendo lá, o x barra é a média e a nossa letra grega será o desvio padrão. Pergunta-se o seguinte: quantos alunos não tiveram o resultado considerado aceitável? Primeira coisa que eu teria que fazer aqui com vocês era calcular a média. Eu tenho que calcular a média, eu tenho que calcular a variância, o desvio padrão e verificar os alunos que estão fora desse intervalo. Ele quer saber quantos estão aqui fora. Para eu fazer esta situação, eu vou pegar todos que estão aqui e fazer o que com eles? Eu vou pegar todo mundo e somar, tá? 87. Vamos colocar em ordem? Eu vou procurar colocar em ordem, fica mais legal isso aqui, tá bom? Ó, 84, 85, 86 3 vezes. Quantas vezes 87? 4 vezes. 88, 89, 80 e 92, só uma vez. Quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos ter que somar essa galera aqui. Eu já tenho ela somada, em função do adiantado da hora, eu já vou lançar aqui para vocês. Ó. Esse resultado aqui vai dar 1044. Essa soma aqui dá 1044, tá? Quando você dividir 1044 por 12, vamos ver quanto que dá. Quando eu dividir 1044 por 12, eu vou encontrar 87. Pronto. Para que você quer esse 87? Eu preciso de 87 para calcular a variância e para calcular o desvio padrão. Então vamos lá. Vamos calcular a variância. A variância você vai pegar os termos que você possui e diminuir da média e elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência. Como é que vai ficar essa montagem? Vamos com 84 primeiro. 84 menos 87 ao quadrado vezes 1. Isso aqui não precisa nem multiplicar. Mais o próximo. 85 menos 87 ao quadrado. Também não precisa multiplicar. Mais. Próximo. 86 menos 87 elevado ao quadrado vezes... Quantas vezes o 86 aparece? Vanks, o 86 aparece 4 vezes. 1, 2, 3... Não, 3 vezes, né? 1, 2, 86, 86, 86. 3 vezes. Então vai ficar 86 menos 87, 3 vezes. Mais. 87 aparece quantas vezes? 4. 87 menos 87 elevado ao quadrado vezes 4. 88 menos 87 elevado ao quadrado mais 89 menos 87 elevado ao quadrado, 92 menos 87 elevado ao quadrado. Essa galera toda somada, eu tenho que dividir por quanto? Eu tenho que dividir por 12. Então ficou 84 menos 87, 85 menos 87, 86 menos 87 vezes 3. Por quê? Por que vezes 3? Porque você tem 4 vezes. 87 menos 87 vezes 4, 88 menos 87, 89 menos 87, 92 menos 87. Essa galera toda dividida por 12. Quando nós fizermos esse cálculo, vamos ver quanto é que vai dar? A primeira aqui vai dar 3 ao quadrado, 9. 85 e 87, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado dá 1 vezes 3 dá 3. 0 ao quadrado vezes 4 vai dar 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado vai dar 4. 5 ao quadrado vai dar 25. Isso tudo dividido por 12. 9 mais 4, 13, mais 3, 16, 17, e 4, 21, e 5, 46. Vamos dividir 46 por 12. Então, vamos ficar com quanto aqui? 46, 12, divide, eu vou encontrar 3,83. 3,83. Qual vai ser o desvio padrão?
raiz quadrada de 3,83. Quando eu fizer a raiz quadrada de 3,83, eu vou encontrar, deixa eu ver, 1,96. 1,96. Bom, olha o que vai acontecer aqui. Preste atenção no que eu vou fazer. Preste atenção aqui, ó. Eu vou pegar essa galera e vou colocar dentro daquele intervalo que ele me deu. Qual é o intervalo que é satisfatório? A média mais e a média menos esse. Então vai ficar 87 menos 1,96. E o outro? 87 mais 1,96. Quem vai ser o seu intervalo? Vamos fazer 87 menos 1,96. Isso aqui vai te dar 85,04. E o outro extremo vai dar 88,96. Veja dentro desse grupo quais são os que estão ausentes do intervalo. Ele perguntou quantos alunos estariam fora deste grupo. Quem é que está fora desse grupo que está aqui apresentado? Quem é que está fora desse intervalo? Vamos olhar? Estão fora o 84, o 85. Vamos, ali tem 85. Não, ali tem 85,04. O 89 e o último, 92. Então, quantos são os alunos? 4. 4 alunos. Quantos alunos não tiveram resultados? 4 alunos. Essa aqui seria a nossa resposta. Espero que você tenha gostado dessa sequência. Eu achei essa sequência de exercícios linda. Espero que você tenha acompanhado, tenha entendido e, por gentileza, refaça-os. Estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida.